Oi, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula sobre intervencionismo, tá? Estatal. Na verdade, a gente vai falar de welfare state, tá certo? E da teoria do John Rawls, prosseguindo na nossa discussão sobre a teoria da justiça, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é ver uma evolução do Estado liberal, tá? A partir do surgimento desse estado de bem-estar social, né, que é a tradução do termo welfare state, e como o surgimento desse estado de bem-estar social se, se torna um contexto para a obra de John Rawls, que vai ser a obra de filosofia política liberal mais influente do século XX, com certeza. Qualquer discussão de teoria da justiça que vem depois de Rawls necessariamente cita John Rawls, tá? Então, gente, a gente vai começar tentando compreender o que é, tá? Esse welfare state, qual é a da onde que ele vem, para onde que ele vai, do que ele se alimenta, onde mora hoje no Globo Repórter, tá? Basicamente é isso, tá certo? Então, a gente precisa se lembrar nas últimas aulas que a gente viu o nascimento do capitalismo, o nascimento da classe burguesa, né, que deu origem ao capitalismo como a forma de economia, né, a forma de produção de bens preponderante, tá? E que com a Revolução Industrial, que se alastrou ao redor do mundo, a gente vai ter um aumento da população urbana e do proletariado, que é isso. Basicamente, a população antes, né, da criação dessas máquinas a vapor, ela era uma população campesina, né? Nós éramos um campesinato, tá? Então, nós não vivíamos, a regra não era viver dentro de cidades, assim, no campo. Conforme os séculos vão passando, o campo vai deixando de ser uma realidade para a maior parte das pessoas e a gente passa a ter, então, populações cada vez mais urbanas, né? O fenômeno do êxodo rural. E essas populações urbanas vão, em sua grande maioria, né? Os trabalhadores que têm uma baixa qualificação, que a gente sabe que é a maioria, né? Nesse caso, vão ser pessoas que vão trabalhar em fábricas, tá? Então, com a influência desse aumento da população urbana e o aumento do proletariado, a gente vai ter maiores pressões sendo feitas com relação ao Estado. E aí a gente precisa lembrar que nas últimas aulas a gente também viu o debate que o Marx ele vai estabelecer em face da obra do Adam Smith, né, em face do fenômeno do capitalismo. O marxismo ele inaugurou tradições de pensamento, tá? Político como o comunismo, que influenciaram o surgimento do welfare state. Então, a gente não vai ter uma ruptura total com o modelo liberal, tá? Com esse modelo que se estabelece a partir da não intervenção. Então, de uma certa forma, a gente vai continuar tendo muitas características desse Estado liberal, principalmente a manutenção das garantias e dos direitos de primeira geração, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de ir e vir, os direitos relacionados ao devido processo legal, habeas corpus, tá? A imparcialidade do juiz, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma outra geração de direitos, né? Quando vocês forem ver direitos humanos, vocês vão estudar isso. A segunda geração dos direitos, os direitos sociais, tá? Que eles vão ser incorporados a esse patrimônio jurídico das sociedades, tá certo, gente? Então, a gente começa a ter uma mudança de paradigma estatal, mas não é uma mudança total. O Estado, então, ele passa de uma postura completamente absenteísta, de que só tem a atividade de polícia e legislativa, para uma atividade diretiva, uma atividade que vai intervir, tá? Nos mercados e que também vai tentar corrigir desigualdades ocasionadas pelos mercados, tá bom? E aí, a gente
precisa situar que o marco, né, o marco mais significante nesse período do Estado liberal vai ser o New Deal do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, tá? Que a partir desse momento a gente vai ter obras públicas, regulação de crédito, controle sobre produção agrícola, salário mínimo e negociação coletiva. E essa vai ser uma política que vai perdurar durante muito tempo, até mais ou menos ali na década de 60, tá? E aí também a gente vai pegar um gancho daqui a pouco para falar sobre a teoria de Rawls, tá? Então, qual é o objetivo dessa intervenção? É que a gente compreende que há o direito de ser livre, né? As pessoas têm o direito à liberdade, mas nem todos podem ter essa liberdade. E a intervenção estatal ela vem como uma forma de corrigir essas assimetrias, tá? Então, o Estado, gente, ele vai passar a ter duas funções nesse momento, tá? Duas a mais, né, além daquelas que ele já tinha, que é a de garantidor de condições mínimas de existência, tá? E aí entram aquelas políticas sociais, as políticas de salário mínimo, de saúde, educação, de previdência social e a de regulação do mercado, tá? Então o mercado agora ele não vai mais ser tão livre quanto ele era antes, tá? Isso se dá muito em função da influência das teorias socialistas, né, que vão começar a se desenvolver no século XIX, tá? E o resultado disso é que a intervenção estatal ela vai atenuar os conflitos do Estado liberal, tá? Consequências práticas, a gente vai ter o dirigismo social nos contratos, a origem do direito do consumidor é aqui nesse momento, tá? Inclusive, o direito do consumidor ele se consolida como um ramo do direito do consumidor, tá? Opa, desculpa, gente, eu viajei legal. O direito do consumidor se consolida enquanto um ramo do direito a partir das políticas interventivas do John Kennedy, tá? Nos Estados Unidos e o Brasil, ele vai nessa mesma esteira. Então a gente passa a ter um dirigismo social nos contratos. Os contratos agora não são mais livres, tá? A gente tem também uma função social, os contratos eles não podem servir ao bel prazer, eu não posso, por exemplo, negociar minha liberdade, eu não posso me ofertar a ser uma escrava, tá? Ou então eu não posso ter um contrato onde uma parte saia excessivamente onerada e outra saia excessivamente contemplada, né? A gente precisa ter um equilíbrio de interesses. A exigência funcional da propriedade, ou seja, a função social da propriedade, vai ser um termo, né? Uma compreensão que vai nascer aí nesse período, tá? E a mitigação da separação dos poderes, gente, porque o executivo ele vai passar a se utilizar de medidas provisórias como uma forma de legislar sem atingir a esfera de competência do legislativo, tá? Então essas medidas provisórias elas vão ser importantes para o executivo para que ele possa concretizar, tá certo? Todas essas políticas, tá? E é uma coisa que a gente utiliza até hoje, tá certo? O welfare state, ele é mais, dentro do nosso programa, ele é mais uma contextualização, tá? Para a gente compreender qual é a utilidade da obra do Rawls dentro da discussão da teoria da justiça, tá certo? E agora a gente vai entrar na parte mais delicada da aula, que eu peço que vocês prestem muita atenção, porque a teoria do Rawls ela é bastante abstrata e pode ser que vocês sintam um pouquinho de dificuldade de compreender isso num primeiro momento, tá? Mas não se preocupem, eu vou pegar na mão de vocês, a gente vai conversar, a gente vai debater, a gente vai exercitar isso, tá? E vocês não vão precisar ter medo do véu da ignorância, tá certo? Então vamos lá. A gente vai falar do John Rawls, que é um filósofo norte-americano, ele foi professor da Universidade de Harvard, né? E ele vai lançar a sua obra-prima, Uma Teoria da Justiça, em 1971, ou seja, ele ainda está muito dentro dessa discussão do welfare state, sendo muito influenciado pelas políticas de bem-estar social, só que no momento
onde o neoconservadorismo volta a ser muito forte nos Estados Unidos, né? Até como uma resposta a toda a efervescência cultural que estava acontecendo no mundo nesse momento, né? Então, basta a gente se lembrar, por exemplo, que Apocalipse Now, que é um filme que fala sobre a Guerra do Vietnã, é um filme que foi lançado na década de 70, né? Então tem toda essa coisa da contracultura, das liberdades individuais, mas também pela luta por direitos sociais. Então a gente vai ter a cultura como um todo, questionando a postura do Estado, né? Então você tem um filme que fala, que critica abertamente a guerra, né? O uso de recursos para a guerra. Você vai ter o movimento hippie, que é um movimento que ele contesta a cultura em geral, tá? Você vai ter a revolução sexual com a invenção da pílula contraceptiva. Então, tudo isso vai fazer uma ruptura nos costumes que a gente tinha antes. Isso também reflete na política, porque a gente vai começar a associar, e quando eu digo a gente, tá? Não somos eu e você, mas as pessoas da época vai começar a ter uma associação muito grande dessas rupturas com o socialismo, né? Fica até uma indicação de filmes, quem gostar de musicais, que assista Hair e Across the Universe, que é aquele musical dos Beatles, né? Que fala, pega as músicas e vai encaixando como se fosse uma história, né? Muitos jovens norte-americanos vão começar a se interessar pelas doutrinas do socialismo, né? E em resposta a esse rebuliço social, a essas regulações econômicas, tá? E a tudo isso que estava acontecendo no mundo, em muitos lugares do mundo ocidental capitalista, a gente vai ter um endurecimento desse conservadorismo como uma forma de brecar essas mudanças sociais, e principalmente nos Estados Unidos, que é o contexto onde o Rawls ele vai escrever uma teoria da justiça. Isso foi muito forte, porque, percebam, é um livro lançado em 1971. A gente já está saindo da década de 60, que já foi uma década extremamente tensa por toda a questão da crise dos mísseis, né, entre União Soviética e Estados Unidos, e a gente começa a ter muitos embates com relação ao orçamento, gente. E isso não vai ser só nos Estados Unidos, no Brasil também. Basta a gente se lembrar que o nosso país vai estar mergulhado numa ditadura militar, tá? Para você que acha que não era ditadura, era sim, tá bom? E também com relação ao milagre econômico, né? A economia ela vai sofrer muitas oscilações durante a década de 60, 70 e 80, e isso no mundo todo, porque essas crises elas vão começar a ser globais. Então, uma crise que a gente tem ali nos Estados Unidos afeta o Brasil, porque o Brasil é parceiro econômico dos Estados Unidos. E quem é que vai pagar essa conta? O Estado entra pagando a conta, tá? Uma outra coisa que eu acho que é muito significante de ser dita, tá? É que a gente pode perceber que a teoria do Rawls ela influenciou tudo que veio depois dela, tá? Em termos de debate político. Então, para a gente ter uma ideia, o Bolsa Família vai ser uma política que vai ter fortes inspirações rawlsianas, tá? E olha só que ironia, o Rawls ele é um liberal igualitário e o Lula, teoricamente, era de um partido de esquerda. Para vocês verem como as coisas são muito confusas, né? Às vezes o debate político ele não é tão preto no branco, e sim cheio de tonalidades de cinza, tá? Então, a gente começa com essa contextualização, né, de quando foi que o Rawls ele escreveu uma teoria da justiça. O ano de lançamento vai ser em 1971, mas o livro já vai começar a ser gestado, tá, na década de 50, tá certo? Após, então, ou seja, eu tenho um momento de pós-guerra quando o Estado ele está intervindo de forma brutal, tá? E eu digo brutal assim, não porque tinha brutalidade, mas de forma muito incisiva na economia, na reconstrução desse mundo no pós-guerra, tá certo? Porque a Segunda Guerra Mundial ela influenciou e muito a economia dos países. Inclusive, o fato da gente ter um welfare state que se consolida no pós-guerra é justamente em função do Estado já estar há alguns anos, né,
pelo menos desde o início da década, alocando recursos. Então, esse foi um movimento muito natural, tá certo? Na década de 50, o Rawls ele vai começar a escrever alguns artigos formulando a ideia de justiça como equidade, tá? E essa formulação, gente, ela é muito pautada na teoria do Kant. Professora, a senhora não deu Kant pra gente. Calma, tá? Basta você se lembrar que o Kant ele vai ter imperativos categóricos. Lembra daquela história de que você tem que adotar uma máxima que ela valha para você, mas que ela possa ser universalizada? Aquele famoso, não faz contigo o que você, não faz com os outros o que você não quer que façam contigo. Pois é, essa frase ela tem origem na teoria do Kant. A ideia do Rawls era buscar uma forma de justiça que pudesse ser universalizada, que você pudesse aplicar ela como um teste das instituições, tá? Para você ver se uma instituição ela é justa, você aplica esse teste e aí com a resposta você pode dizer, sim, é justo ou não, mas aí eu poderia fazer isso com qualquer estado, por exemplo, tá? Então, o fato de vir da teoria kantiana significa que eu tenho uma inspiração universal. Eu não estou falando de um contexto que seja necessariamente particular. Apesar do Rawls ser norte-americano, o pessoal lá na Austrália pode adotar, o pessoal lá no Japão pode adotar a ideia dele. Aqui no Brasil a gente pode adotar a ideia, entendeu? Então, assim, estudar isso não significa que eu estou estudando um contexto particular, e sim um contexto que ele pode ser, né, universal, tá? E aí, ele começa a se perguntar como que a gente pode derivar princípios a partir de uma ideia de justiça. Gente, toda vez que eu falo dessa palavra derivar, vocês têm que se lembrar dos derivados do leite, né? O leite, a gente tem o leite que ele é o produto principal, e quais são os derivados do leite? O iogurte, a manteiga, o queijo, ou seja, quando eu digo que eu quero derivar, eu estou dizendo que eu quero extrair dessa fonte alguma coisa que seja diferente, mas que se conecte com ela. Então ele começa a se indagar como é que a gente pode derivar princípios de justiça a partir de ideias que são eminentemente kantianas, tá? Só que eu preciso te explicar para você entender direitinho a ideia do Rawls, qual é o contexto que a gente vai ter na ciência política anglo-saxã, tá, como um todo, nesse momento da história humana, tá? As principais universidades norte-americanas, inglesas, tá? Elas vão começar a pensar, vão começar a entrar num consenso de que não está sendo, a filosofia não está sendo um meio propício para realizar tarefas normativas, tá? Ou seja, para estabelecer definições, tá certo? Por quê? Porque a gente vai ter na sociedade liberal um pluralismo da concepção de bem, né? Daquilo que é um bem, daquilo que a gente tem razões para valorizar, daquilo que é justo e daquilo que é certo, que é correto. Então, como é que eu vou normatizar se eu tenho essa pluralidade? Tá certo? Eu não tenho como ter uma uniformização, porque toda vez que eu normatizo, eu estou dizendo que para todos os casos vai valer a mesma regra, tá? E além disso, a gente vai ter o contratualismo, tá? Sendo encarado como um, um contrato onde eu tenho partes e não necessariamente pessoas. Então, ainda tem um contexto da discussão dos contratualistas. Olha só as aulas lá de trás se conectando com o que a gente está vendo agora. Eu não vou mais pensar o contratualismo nas aulas de filosofia do pessoal que estava estudando nessa época como um contratualismo entre pessoas, e sim entre partes, entre o Estado e a sociedade. Tá, gente? Então, nesse momento, essa ideia do Hobbes, de que cada um de nós abdicou da sua liberdade individual para poder dar um pouquinho dela para o monarca, e aí a gente vai obedecer ele para a coisa poder andar, isso é um pensamento que já vai ter caído por terra nesse momento,
tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com a concepção de que eu tenho de um lado o Estado e de outro a sociedade, tá bom? Então, quando o Rawls chega nesse debate, ele já está entrando no debate acreditando que a gente tem uma justiça que ela pode ser racionalizada. Eu posso entrar nesse debate e debater sobre a justiça de forma racional, tá? E aí chega o cerne, né? O núcleo da aula de hoje. Se você precisar, faz uma pausa, toma uma água, tá? Inclusive, eu já estou com a minha água aqui do meu lado. Levanta, espreguiça, tá certo? Vai lá no banheirinho da sua casa, faz um pips e volta, tá? Porque isso é bem abstrato o que eu vou explicar para vocês aqui, tá? E a gente vai precisar respirar, porque é uma coisa que vai influenciar a nossa vida na disciplina e que tem que ficar bem compreendido, porque senão vocês não vão conseguir levar até o final, tá bom? Então vamos lá. Quando o Rawls ele escreve uma teoria da justiça, o cerne, né, o coração desse livro vai ser o experimento da posição original. Qual é esse experimento, tá? O Rawls pensa assim: a gente está numa sociedade onde existe uma diversidade de pensamentos, né? Uma das maiores heranças do liberalismo vai ser a possibilidade da gente poder divergir no nosso pensamento, né? E por causa dessa diversidade de pensamentos, quando nós entramos para discutir aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que a gente deveria valorizar enquanto sociedade, há um grande risco, tá? De cada um puxar a sardinha para o seu lado, tá certo? Então, vocês agora que estão assistindo a aula online, tem um grupo de alunos que quer paralisar a aula, outros que não querem prova, outros que não querem frequência, enfim, sempre vai ter uma pluralidade de ideias, tá? A gente sempre vai ter muita gente opinando e muita gente discutindo. Então, é muito difícil a gente chegar numa concepção única do que é justiça, daquilo que é justo, tá? E aí, portanto, Rawls, ele está muito preocupado com o modelo de instituição, com uma forma da gente estabelecer a justiça sem que isso prejudique as pessoas. E essa justiça, gente, quando Rawls fala de justiça, ele não está falando da justiça, por exemplo, na sua casa, né? Se o seu pai é justo com você, que é o filho mais velho, e é injusto com o filho mais novo, com seu irmão. A gente está falando da justiça das instituições. Então, por exemplo, do judiciário, do legislativo, do executivo, do Estado como um todo, tá certo? Se a gente pode contar com uma instituição, com um Estado que tem um alinhamento desses valores de justiça, tá? Além disso, o Rawls ele também está preocupado com o fato, tá? O fato de que nós, seres humanos, nós somos maximizadores de bens primários. Então, a gente sempre quer mais, a gente sempre busca ter mais de direitos, de bens, de riquezas, de liberdades. Vocês, alunos, são o melhor exemplo disso. Vocês chegam e dizem assim, professora, a gente quer ter o direito de fazer prova em dupla. Pensem que eu sou o Estado e que vocês são os cidadãos. Vocês querem fazer prova em dupla. Vocês querem maximizar a possibilidade de acertar a prova. Por isso, vocês chegam e fazem o quê? Pedem prova em dupla. Aí, o que é que eu faço? Eu digo, tá bom, a prova vai ser em dupla, mas a prova vai ser mais difícil, vai ser de escrever e eu ainda vou escolher onde é que a dupla vai sentar, tá? Então, gente, nós estamos sempre buscando, lembra do que o John Stuart Mill falou, né? Que, assim, o utilitarismo como um todo, que a gente foge da dor e busca o prazer. Por Rawls, nós somos pessoas que a gente sempre está em busca de maximizar
aquilo que é primário para a gente. Então, a gente sempre quer ter mais dinheiro, mais direitos, mais liberdades, mais bens, tá? Isso é da natureza humana. Só que existe um risco muito grande de quando a gente sentar para conversar, para discutir como que a gente vai distribuir bens e direitos e liberdades na sociedade, todo mundo começar a brigar. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, que já aconteceu em sala de aula. Pessoal da D2TA, tá? A sala do Cristóvão, do Bruno, tá? Da Kiane, esse pessoal todo. Os novinhos não vão saber quem são, mas não se preocupe que vocês já vão entender. Muitas vezes na aula, o pessoal lá do fundão, da D2TA, diz assim, professora, a gente quer microfone porque a gente não escuta. O pessoal da frente diz, professor, o pessoal lá de trás não consegue parar de falar e a gente também não escuta. O que eu deveria fazer, então? Eu pego o microfone, eu peço para os alunos fazerem silêncio. Percebam, eu estou me colocando aqui numa postura de Estado. Só que vocês que são alunos da sala de aula, vocês estão numa discussão de como é que vai ser distribuído o direito de ouvir, né, a aula e também a liberdade de conversar e de você sentar aonde você puder sentar, aonde você quiser sentar, tá? Então percebam, quando a gente tá numa discussão onde a gente sabe a classe, a gente sabe o lugar que a gente ocupa em determinada sociedade, a gente vai tender a defender nossos interesses. Então sempre tem uma galerinha da Feira da Fruta, né? Os meus meninos, que eu sempre fico puxando a orelha, né, que gostam de fazer um comércio, né, de conversar, traz assim uma alegria para a aula, né? Eu sempre peço para eles, meninos, vocês têm que conversar mais baixo. Menino, não pode falar. Menino, presta atenção na aula, né? Ou seja, eu estou tentando regular a atividade deles. E eles dizem assim, ai, professora, mas a gente tenta e a gente não consegue. Então, percebam, esse grupo tem uma demanda específica. O pessoal que senta lá atrás, tá? Pessoal do Arlon, da Mitali, que fica assim mais caladinho, né? A Dirlene também quer ouvir, mas muitas vezes não consegue ouvir. Aí o pessoal do Cristóvão, as meninas que sentam aqui à minha esquerda, né? O pessoal da Sara, quer prestar atenção, mas de professora eu não estou entendendo, porque tem muito barulho. Então, gente, não adianta. Se a gente sabe qual é o grupinho da sala que a gente faz parte, em algum momento a conta não vai fechar. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e para você conseguir uma coisa, o teu colega tem que abdicar, e para tu conseguir o que tu quer, o outro colega tem que abdicar, vai virar um pardieiro, um galinheiro. Aí o que o Rawls pensou? Pois bem, então a gente vai pegar esse povo todo e fazer um experimento mental chamado de posição original. E aí já é uma interpretação minha, pessoal. Quando eu estava estudando isso, né, no mestrado, eu gostava de imaginar que essas pessoas na posição original são pessoas que estão dentro do útero de uma mãe, dentro do útero da mãe. Elas são como fetos. O feto, ele não sabe se a família que ele vai nascer é uma família rica ou pobre, é uma família negra, indígena, de imigrantes, ou de uma minoria religiosa, ou se de gente branca, ou católico, ou cristão, ou de ateus, ou se é uma família estabilizada ou uma família desestabilizada. Quando você nasce, você não tem controle disso. E eu acho que a melhor forma da gente pensar a posição original seria a de um feto no útero da mãe, porque ele tá lá sem saber de nada, ele não sabe o que está esperando ele, tá? Então, acho que isso pode ajudar vocês a compreenderem. Nessa posição original, a gente não sabe o lugar que a gente vai ocupar na sociedade, na nossa sociedade, tá certo? E aí nós temos, portanto, o que o Rawls chama de véu da ignorância. Eu estou coberta por um véu e eu não sei o que tem na minha frente. E eu não sei
quem eu sou, eu não tenho características que me deixem compreender quais são as minhas particularidades, tá? E aí, se todas essas pessoas, esses nenéns, né, que ainda não nasceram, estivessem conversando entre si e se preocupando com essa questão social, quais seriam os princípios que eles adotariam para que as instituições tivessem, né? Porque veja, se chegam para você e te dizem assim, olha, você vai nascer numa sociedade e pode ser que você venha muito rico ou muito pobre. Você vai começar a ficar preocupado, vai dizer, peraí, como é que vai ser a minha vida? Eu vou ter condições de me desenvolver como pessoa? Então, o que o Rawls estava preocupado era de corrigir a aleatoriedade. Alea, gente, para os filósofos, na verdade, alea é um termo do latim, se eu não me engano, que ele é sinônimo de sorte, tá? Aleatoriedades é sorte. Você nascer numa família rica é sorte. Você nascer numa família pobre é questão de sorte, tá? Você não tem como controlar isso. Então, Rawls estava preocupado justamente em equilibrar essa sorte, tá bom? Nessa discussão, os nossos bebês, os nossos fetos nessa posição original, segundo o Rawls, se eles deliberassem bastante, eles iriam chegar em dois princípios que deveriam necessariamente ser adotados por todas as instituições públicas da sociedade, tá certo? E aí, gente, a gente vem para os princípios da liberdade, tá? E da igualdade, tá certo? O princípio da igualdade, ele vai dizer o seguinte, desculpa, o princípio da liberdade, que é o primeiro, tá? Ele vai dizer o seguinte, as pessoas, elas precisam ter uma igual liberdade, todas as pessoas. Então, não interessa se você é negro, branco, homem, mulher, gay, heterossexual, transexual, cisgênero, que na verdade não é nem transexual, né, que se fala, mas é transgênero, cisgênero. Se você é indígena, se você é imigrante, se você é deficiente, todo mundo tem que ter uma igual liberdade, tá? Não importa, gente. E aí tem um contexto aqui. O Rawls, quando ele formula os seus papers sobre a justiça como equidade, ele está presenciando nos Estados Unidos, tá? As leis de segregação racial, que elas vão cair um pouco depois, tá? Então ele está preocupado com essa questão de que a gente não está tendo direitos iguais para todo mundo. As mulheres não estão tendo os mesmos direitos, os negros não estão tendo os mesmos direitos. Então esse seria o primeiro ponto. E aí ele diz assim: cada pessoa deve ter um direito igual, a mais extensiva liberdade básica compatível com uma liberdade similar para os outros, ou seja, a liberdade que eu tenho não pode ser nem maior nem menor do que a liberdade que vocês têm. Nós temos as mesmas liberdades, só que a gente precisa expandir isso ao máximo. Então, aonde é que a gente consegue ter o máximo de liberdade sem entrar na esfera de proteção, na esfera de individualidade do outro, tá? Então, o que vale para mim, vale para os outros em termos de liberdade. E aí, o Rawls, ele consagra os direitos civis e políticos, porque ele vai dizer que todo mundo tem direito de se expressar, todo mundo tem o direito de se associar, tá? O direito de acessar o judiciário e, além disso, tem o direito de votar, ser votado e de participar de cargos públicos. E aí, quando vocês forem ver lá em Direitos Humanos, vocês vão perceber que são os direitos de primeira geração, tá? Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da liberdade. O segundo princípio, tá? Ele fala sobre desigualdades econômicas. Então, ele diz o seguinte: desigualdades econômicas são legítimas se e somente se, tá? Essas desigualdades favorecerem o máximo possível os menos favorecidos, e aí isso é conhecido como o princípio da diferença, tá?
e nós tivermos igualdade de oportunidade para todos. Tá certo? Bem, o que isso significa, gente? O Rawls, ele não está levando em consideração a inveja. Percebam. Digamos que estamos eu e você e mais umas 15 pessoas aqui fazendo uma divisão econômica, tá? O que você prefere? O que prefieres? Não sei quantos aqui lembram dessa brincadeira. Você prefere que todo mundo tenha 10 reais ou que o seu colega tenha 300 reais na carteira e você tenha 50 reais? Sendo que você que tem os 50 reais vai ser a pessoa menos favorecida dentro desse grupo. Pois é, muitos vão dizer, não, professor, eu quero que todo mundo tenha 10 reais. Só que qual é a justificativa do Rawls para isso? Tá? Algumas pessoas vão ser excepcionais naquilo que elas fazem. Não seria justo que uma pessoa excepcional, que tem um talento maravilhoso, ela tivesse a mesma remuneração de uma pessoa que é comum, uma pessoa regular. Basta a gente pensar assim, olha, por exemplo, todo mundo fugiu da minha aula para assistir a live da Marília Mendonça semana passada, né? E, assim, a Marília Mendonça, quer você goste das músicas dela ou não, ela tem uma potência vocal absurda. Na verdade, ela tá no time dos gordinhos, né? Que nem o Tim Maia, a Adele, o Luciano Pavarotti, que é essa galera assim que é mais cheinha. E por isso tem uma projeção da voz que é absurda. A voz dela, ela consegue cantar muito mais do que ela estava cantando naquele dia, tá? Será que seria justo que ela, com tamanho talento, ela ganhasse, tipo, 3 mil reais por mês? Sendo que ela, enfim, estaria fazendo sucesso no Brasil todo, tá? Então, a justificativa do Rawls para esse princípio da diferença é que você não pode penalizar pessoas que vão ter o potencial para enriquecer, né? Pessoas que vão querer trabalhar para isso. Agora, além disso, você precisa garantir que aqueles membros menos favorecidos da sociedade tenham o mínimo para poder viver dignamente. Sabe aonde que a gente está aplicando isso agora? A renda básica emergencial. Pois é, esses 600 reais que o pessoal do governo vai liberar por causa da crise do coronavírus, vai ser um dinheiro justamente para fazer com que os membros menos favorecidos da nossa sociedade não caiam numa situação muito pior do que aquela que eles já estão. Outra coisa, o Bolsa Família, por exemplo, é uma política pensando nessa forma de você não deixar a pessoa cair para baixo da linha da pobreza, tá? Então, qual é a vantagem disso? O Rawls, ele está preocupado que ninguém caia abaixo de uma linha, né? De uma linha onde a desigualdade, a falta de dignidade, elas ficam tão grandes que você não consegue suportar. Mas, ao mesmo tempo, aquela galera que tem talento, aquela galera que quer, tipo assim, estudar, pode ir para cima, meu filho. Tá? Então, esse é o nosso princípio da diferença. Só que o princípio da diferença ele ainda tem um complemento, tá? Que seria a questão de que eu só posso ter essa desigualdade se eu garantir, tá? As mesmas oportunidades para todo mundo. Então, o problema não é que exista faculdade ou escola privada. O problema é que a gente precisa ter escolas e faculdades públicas que sejam tão boas, tão capacitantes quanto as instituições privadas. Por quê? Porque senão eu vou ter assimetrias. E aí o Rawls está preocupado com uma correção de desigualdades. Eu preciso dar oportunidades, tá? Para que as pessoas elas saiam do estado onde elas estão e elas caminhem, tá? Uma coisa é, ninguém é obrigado a se tornar a Marília Mendonça, a ser o advogado que vai ser trilhardário, a ser o médico cirurgião. Mas as pessoas
têm o direito de, se elas quiserem, poderem se transformar nisso, tá? Então, isso seria a principal exigência para essa desigualdade. Não é desigualdade no sentido de, você pode, você não pode. É uma desigualdade no valor que a pessoa tem no banco, tá? Enquanto a pessoa tem guardado lá no porquinho dela, mas ela vai ter que ter a oportunidade como qualquer outra. E essa desigualdade ela só se justifica se ela puder estar melhor do que ela estaria se ela tivesse numa situação onde todo mundo está igual, tá bom? Por que a gente vai escolher esses dois princípios? Por que nós deveríamos escolher, né? Por que os bebês, os fetos que estão se comunicando, eles vão escolher isso? Porque eles vão querer uma sociedade em que as pessoas possam ser autônomas, tá? Enquanto sujeitos morais, a gente vai poder ser livre. Então imagina vocês, gente, muitos aqui fizeram direito por escolha. Quando eu tinha a idade de vocês, há 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, na década passada, quando o mundo era mais fácil, eu não tive essa autonomia porque foi uma escolha colegiada, vamos dizer assim, né? E é justamente isso. Como o meu pai, ele veio de uma família numa situação muito delicada financeiramente, e ele conseguiu passar numa faculdade pública para cursar direito, então, assim, na cabeça dele, não, faça direito que você vai conseguir ser feliz. É por isso que em sociedades como a nossa, profissões como a de médico, engenheiro, advogado, juiz, são profissões elitizadas, porque são as profissões que pagam melhor, que a gente vê que existe uma chance de sucesso financeiro. Se você vai para um país tipo a Inglaterra, você vai ter muito mais pessoas trabalhando com arte, com publicidade, com, com licenciatura, né? Por quê? Porque essas desigualdades elas vão ser menos acentuadas, desculpa, tá? Menos acentuadas, elas vão ser mais tênues, né? Você não vai ter uma desigualdade tão grande assim, que é gritante, aqui no Brasil é gritante, tá? Então, o Rawls ele vai estar muito pautado, tá certo? Nessa questão. E ele, inclusive, traz conceitos da teoria dos jogos para gente. Ele fundamenta isso dizendo que essa é uma escolha feita sob incerteza. Como eu não sei quando eu nascer, quando eu deixar de ser um feto e virar um membro integrante dessa sociedade? Como eu não sei se eu vou ser rico, pobre, negro, branco, mulher, homem, eu preciso maximizar aquilo que é o mínimo, tá? Ou seja, a regra do maximum. Eu vou ocupar uma posição conservadora no sentido de que eu não vou arriscar, eu não vou contar com a minha sorte, tá? Pelo fato de eu estar numa situação de incerteza. E aí, eu vou optar uma escolha, eu vou optar por escolher aquela situação onde, mesmo o pior, é muito melhor, tá? Eu não vou contar com a sorte, gente. Pensem que o Rawls ele está tentando corrigir aqui são as aleatoriedades, tá? E aí ele diz que a gente vai aceitar essa desigualdade porque ela vai beneficiar a todos. Ela vai colocar mais para cima quem ficaria pior se todo mundo fosse igual, tá? Bem, então eu acho que era basicamente isso que eu tinha para explicar para vocês. Só lembrando que essa teoria ela é uma teoria institucional, gente. Então, lógico que vão ter muitos escritos, né? Tem um pessoal que pesquisa se a teoria do Rawls ela pode ser aplicada no âmbito privado e tudo mais. Mas ele, quando ele pensou essa teoria da justiça, ele pensou no sentido de trazer ela como uma teoria das instituições. Então, quando o poder público vai realizar políticas públicas, o que ele está fazendo? Ele está buscando princípios de justiça que são bons o suficiente para serem aplicados em uma sociedade, né? Então percebam, o que o Rawls está preocupado é em formular uma teoria deontológica, tá? Ele está preocupado em como nós vamos estabelecer os parâmetros do processo de distribuição
de bens, de liberdades e direitos na nossa sociedade, né? Lembrando que na teoria da justiça liberal, geralmente, essas teorias elas são deontológicas, elas não estão tentando normatizar o bem em si, tá? Rawls, de uma certa forma, ele vai dizer mais abertamente quais são os bens que ele está privilegiando nessa distribuição, mas percebam que esses bens, eles não são um fim em si mesmo, meramente, eles também são possíveis de ser compreendidos em um fim em si mesmo. Eu tenho que ter liberdade porque ter liberdade é bom. Tem uma frase do Tomás de Aquino que eu adoro, que ele diz assim, que a recompensa pela paciência é a paciência. Porque a paciência já é um bem em si mesmo, então a liberdade é um bem em si mesmo. Mesmo que ela não servisse para nada, mesmo que eu não quisesse dar um uso para ela, ela tem o seu valor. Mas percebam que a liberdade e a igualdade são instrumentos para que bens sejam alcançados. E aí o bem, gente, quem vai definir é cada pessoa no seu trajeto de vida. Então pode ser que você queira ser advogado, eu escolhi ser professora. O fulano escolheu ser cantor, o ciclano jogador de futebol. Teve gente que se apaixonou pela profissão de veterinário, tá? Por quê? Porque o que importa para Rawls é que a liberdade aliada à igualdade, elas possam fazer com que as pessoas elas tenham possibilidade de escolher, possibilidade de ir atrás daquilo que é de fato importante para elas, tá bom? Então é isso. Se você tem aula hoje comigo 7 horas, a gente se vê às 7h50, tá? Eu vou estar te esperando lá no Meet. Se você tem aula comigo na quinta-feira, tá certo? Eu te espero 7h50, se a sua aula começa às 7h50 na quinta-feira. Para quem tem aula comigo às 21 horas, a gente começa a interagir às 21h50. Tragam suas dúvidas, tá certo? Eu vou deixar tudo bonitinho lá no Nave para orientar vocês. E também quero passar algumas atividades de resposta, de reflexão, para que vocês escrevam, tá? E possam fazer uma boa revisão, dar um direcionamento para os estudos de vocês. Não é para entrar em pânico, não vai valer ponto, tá? Mas vai ser uma coisa legal até para a gente poder discutir em sala de aula, tá bom? Então é isso. Beijo, lavem as mãos, fiquem em casa, não faltem as minhas aulas para ir para a live, tá? Eu sei quem foi para a live. Tá certo? Beijo, tchau.